Bom dia Brasília, bom dia Brasil, bom dia Além Brasil. Estamos no ar mais uma vez com a TV Sind Condomínios. Hoje atrasamos 5 minutinhos, mas não está no padrão FIFA, mas chegaremos lá. São 11 horas e 35 minutos, horário de Brasília, até porque vale a pena esperar que o tema hoje é interessantíssimo. É sobre a NBR 16.280, esclarecimentos e comunicações sobre as novas regras para as reformas nas áreas comuns de condomínios e unidades habitacionais. Para isso eu recebo aqui no estúdio a doutora Deuswitty Ribeiro, presidente em exercício do Sind Condomínio DF, e o assessor jurídico do Sind Condomínio DF, doutor Delcio Oliveira. Bom dia a todos, tudo bem? Prazer em estar aqui. Doutor Delcio, vou fazer a primeira pergunta para o senhor. O que representa esta NBR para os condomínios aqui do Distrito Federal, até do Brasil, né? Em verdade, isso é uma grande evolução, porque todos os condomínios estavam necessitando, e os condôminos também, de um regramento que pudesse balizar a direção efetiva que deveria ser dada às reformas em condomínios, seja na área comum, seja na unidade habitacional. Doutora Deuswitty, é uma luta, foi muito empenho do Sind Condomínio DF para essa NBR? Olha, o Sind Condomínio, antes eu quero me desculpar, cumprimentar todos os nossos ouvintes. Bom dia, Maria Deuswitty, presidente em exercício do Sind Condomínio. O Sind Condomínio tem trabalhado para informar seus síndicos, condôminos, fazer as coisas bem feitas, baseadas na lei, nas normas condominiais, e tem se empenhado nesse assunto. Quando a NBR saiu, veio de encontro com o que a gente busca para nossos representados. E na semana passada, quando estávamos produzindo a pauta desse programa, bem que o doutor falou que realmente ia mexer, muitas pessoas iam mandar as perguntas, as sugestões, recebemos já algumas e você pode enviar a sua pergunta através do Linha Direta e o Diego vai mostrar no ar como se faz isso. Vai lá no ar, Diego. Para participar é muito fácil. Acesse www.toptvbrasil.com. Logo na página inicial, você vai encontrar o Linha Direta. Nele você coloca o seu nome e sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Sind Condomínio. Ok, nós já recebemos a primeira pergunta, é para a doutora Deuswitty. A Lázara Santos, ela que não se identifica se é síndico ou condômino, ela pergunta: o condomínio representado na figura do síndico pode pleitear sem autorização expressa dos condôminos indenização por obras que resultarem em danos às áreas comuns do prédio? Olha, essa questão de multas e de pleitear depende muito do que foi realizado na unidade ou mesmo na área comum do condomínio. Deve ter alguma coisa expressa na convenção, no regimento interno. Se nesses documentos não tiver nada expresso, então deve buscar a legislação vigente. Sempre a convenção, a legislação é soberana, então, nesse sentido? Nesse sentido, porque em questão de reformas, de algum trabalho na unidade, como também no condomínio, tem que, no condomínio ouvir a Assembleia Geral, e na unidade o condômino deve se dirigir ao síndico para conversar sobre o assunto e ver a documentação exigida. Ok, quem faz a pergunta agora é a senhora Priscila Marques. Doutor Delcio, ela pergunta se pode posso reformar meu apartamento como e quando eu quiser? Em verdade, ela nunca pôde reformar como e quando ela quiser. Quando até poderia ser, mas como não? Porque tem que ser observado que efetivamente toda reforma de apartamento, direto ou indiretamente, ele vai implicar na estrutura do prédio, seja na parte estrutural de alvenaria, seja na parte estrutural da elétrica, da hidráulica, ou mesmo em outras condições. Então, assim, com a chegada da NBR 16.280, o condomínio só pode dar início à sua reforma após efetivamente cumprir determinada norma. Porque essa norma é uma norma que vem para regulamentar e direcionar todas as obras, para que nós tenhamos a oportunidade de evitar acidentes, para que nós tenhamos a oportunidade de evitar danos
aos demais condôminos, inclusive às áreas comuns. Até a primeira pergunta foi feita nesse sentido. Então nós sempre vamos ter que observar se aquela pessoa que fez a reforma, ela tem condições potenciais de causar prejuízo a terceiros, ou se efetivamente causou prejuízo a terceiros. Toda vez que uma reforma causar um prejuízo, tanto à área comum ou ao seu vizinho, a pessoa que fez a reforma efetivamente será obrigada a reparar o dano. Doutor, essa norma é de âmbito nacional, né? De âmbito nacional. Ela é para todo o Brasil e para qualquer tipo de reforma em edificação, seja casa, seja apartamento, seja unidades coletivas ou, inclusive, dependendo da situação, até um prédio de um único dono, ele tem que observar a norma também, porque ela é uma norma de segurança. Lembrando que acho que foi ano passado que ocorreu um acidente no centro do Rio de Janeiro, um prédio que desabou, também proveniente da reforma de uma sala. Eu acho que se existisse essa norma, acho que muita coisa poderia não ter acontecido, não é isso mesmo? Com certeza. Nós tivemos um acidente em São Paulo e no Rio de Janeiro, e aonde nos 2 acidentes nós tivemos vítimas fatais. Essa norma ela veio para efetivamente dar esse direcionamento que eu tanto digo. Por quê? Porque o síndico atuante ele vai exigir do condômino que ele apresente o seu plano de serviço. E esse plano de serviço está de forma bem descrita quais são os requisitos necessários para que tenhamos uma boa reforma. Ok, vou perguntar agora para o presidente em exercício do Síndico Condomínio DF, a pergunta é do senhor Sérgio Rodrigues. Em casos de possíveis transtornos ao condomínio causados por reformas, o que devo fazer para evitar multas e brigas com os moradores? Exatamente. Nessa questão, tem a mesma situação que eu coloquei no primeiro tema aí. Tem que ouvir o síndico, tem que verificar se a sua reforma não está incomodando os vizinhos, começar na hora correta. Normalmente a convenção dos edifícios, quase que em todas, tem o início de começar um trabalho de reforma, o término, os dias da semana, de segunda a sexta, ou se envolve o sábado. E esses transtornos eles são evitados através dessa comunicação. O condômino ele tem que realmente procurar obedecer essas normas internas do edifício e não fazer aquilo, eu faço porque eu quero. Não. Nós hoje somos regrados onde estivermos, não só com a legislação nacional, mas também a legislação de um condomínio. Com certeza é muito urgente a divulgação dessa NBR. Aproveitar a carona, presidente, a senhora pode responder também ao Haroldo Costa. O síndico pode mandar fazer consertos urgentes, mesmo nas partes privativas? Não, nas privativas ele tem que comunicar ao condômino, e este condômino tem que ser acessível a um problema de um vazamento urgente que ocorre, a água escorrendo, tem o perigo da iluminação, de atingir aspectos perigosos no condomínio e deve facilitar a entrada do síndico para consertar e verificar se este vazamento ocorre da sua unidade ou da área comum do condomínio. Ok, são 11h44, você pode enviar a sua pergunta, a sua sugestão. Estamos aqui com o Dr. Delcio e a doutora Deusuíte, do Síndico Condomínio DF, para responder ao vivo. Dr. Delcio, o Miguel Lemos, ele acho que está um pouco desinformado, e é até bom esse nosso programa, ele pergunta quando entrará em vigor a NBR 16.280. Ela entra em vigor no dia 18 de abril deste ano, e ela passou a ter total vigência. Lembrando sempre que o síndico condomínio é tão preocupado, mas está tão preocupado com essa norma, que ele, em conjunto com o CREA, o CAL, eles estão organizando um ciclo de debates que vai ser no Setor Comercial Sul, em Brasília, na quadra 2, edifício Presidente Dutra, para debater a aplicação da norma, tanto na esfera jurídica, na esfera técnica e na aplicação da fiscalização dos profissionais e das reformas também. Essas informações vão estar constando no site do Síndico Condomínio DF, não é isso? Estará à disposição, já está à disposição, o nosso convite está à disposição no site, onde efetivamente todos os moradores do Distrito Federal que tiverem interesse em nos dar o privilégio da sua presença, poderá ir até esse debate e não terá nenhum tipo de cobrança ou custo para eles.
Ok. O senhor responde também, aproveitando aqui, a Ursulina Cristina. Ela pergunta, o síndico tem obrigatoriamente que ficar sabendo sobre a reforma de meu apartamento? Como eu disse antes, e a dona Deuswitch já falou isso também, a convenção do condomínio, ela já deve prever esse tipo de regramento. E essa convenção, ela tem validade desde 1964, foi quando veio a lei 4.591 de 64. É óbvio que os prédios mais novos não são de 64, mas com a nova NBR, efetivamente, para a pessoa iniciar a obra, ela terá que entregar o plano de serviço para o síndico e, efetivamente, só poderá dar início à entrada de materiais e mão de obra com autorização do síndico. Ou seja, nós estaremos discutindo isso com mais profundidade nesse encontro que eu estou falando. Mas aqui a resposta objetiva é que qualquer obra só poderá ter início após autorização escrita do síndico. Ok, nós vamos fazer um breve comercial, são 11 horas e 46 minutos. Em pouco tempo voltaremos para a segunda e última parte do programa e você pode aproveitar esse tempo para enviar a sua pergunta, a sua sugestão, a sua dúvida. Dr. Délcio e a doutora Deuswitch do Síndico Condomínio DF responderão ao vivo. Segue TV Síndico Condomínio. O simples desejo, independente da realização do ato sexual, já caracteriza a pedofilia. Não é preciso, portanto, que ocorram relações para haver o crime. O fato de ser considerado um transtorno não reduz a necessidade de campanhas de esclarecimento visando a proteção de nossas crianças e adolescentes, e nem tira a responsabilidade do pedófilo pela transgressão das barreiras geracionais. Seu filho está seguro? Voltamos de novo com a TV Síndico Condomínio. Eu vou perguntar aqui para a presidente em exercício, doutora Deuswitch, o que consiste esse evento que o doutor acabou de falar conosco aqui no primeiro bloco? Esse é um evento que vai, como o doutor Deus já falou, CAL, CREA, Síndico Condomínio, a pessoa dele representando o jurídico, falar sobre a NBR, cujo convite está aqui em minhas mãos. Será dia 25 de junho, às 19 horas, no Teatro do Sesc Silvio Barbato, setor comercial sul, edifício Dutra. Edifício Dutra, no setor comercial, setor né? Setor comercial sul. E aberto a condôminos, a síndicos? A toda a comunidade, a toda a sociedade, comunidade condominial, síndicos, condôminos, convidados, as pessoas que tiverem interesse. Estamos esperando todos lá para dirimir todas as dúvidas em relação à NBR 16280, que é uma norma preventiva. Ela é um conjunto de todas as normas já editadas tecnicamente para direcionar reformas em condomínio. Ok, a senhora pode descansar o seu braço e aproveitar e responder o Felipe Matos. Ele está perguntando se essa norma vale também para um condomínio só de casas. Vale, porque essas casas estão dentro de um condomínio. O condomínio tem em sua legislação hoje, não importa que seja, um condomínio de edifícios, mas está inserido na legislação, condomínio. Essa obrigação está relacionada às normas condominiais daquele condomínio no qual está a residência.
Doutora Deuswitch, o Marcelo Soares, ele faz uma pergunta que eu acho que esse evento aí, né, vai responder. Ele fala aqui: sou síndico e gostaria de saber se existe algum serviço tira dúvidas sobre a NBR 16.280. Eu acho que esse evento vai responder as dúvidas dele. O evento vai tirar todas as dúvidas dos condôminos, dos síndicos, das pessoas que estão interessadas em ver, em ouvir e direcionar suas reformas de imóveis. Hoje, como em muitas reuniões já foram faladas por aí, a NBR veio para dar uma linha de responsabilidade em reformas, principalmente reformas em lajes, em pisos. Tem algumas áreas bem vinculadas à questão legal da NBR. Doutor Delcio, o Marcelo Soares, o Tiago Mateus, ele pergunta se essa NBR 16.280 vai profissionalizar os serviços de reforma. Com certeza. Esse é o pensamento tanto do CAL quanto do CREA, para que efetivamente as reformas sejam feitas à luz da legislação e bem como sob supervisão de um técnico. Provavelmente nós estaremos já dando o primeiro passo para acabar com aqueles puxadinhos, acabarmos com aqueles serviços das pessoas que não são capacitadas. Porque essas pessoas não terão mais condições efetivamente de fazer um serviço, a não ser que um engenheiro, que um arquiteto efetivamente faça o plano de serviço deles. E lembrando que essa norma não se aplica só aos condomínios residenciais, não. Ela se aplica também aos condomínios comerciais, shopping centers, clínicas, qualquer tipo de comércio que seja em condomínio de edificação, essa norma será aplicada. Então, nós temos que observar que essa norma, ela veio para trazer segurança e profissionalismo para todas as reformas em condomínio. Vai acabar um pouquinho sem desmerecer a profissão, aquele flanelinha, aquele lavador de carro que de repente sabe manejar uma pá com cimento, de ele fazer a reforma para sair mais barato, ou seja, vai profissionalizar realmente o serviço de reforma, né? Porque, na verdade, o síndico e o condômino tem que observar que uma reforma num prédio ela tem uma implicação muito grande. Ela pode causar um desmoronamento do prédio, pode causar a morte de todos os condôminos. Então, se nós não tivermos uma situação muito profissionalizada, o risco de matarmos ou darmos prejuízo a terceiros é muito grande. Então, o síndico condomínio preocupado com isso, ele está promovendo esse encontro para que os condôminos, os síndicos, os prestadores de serviço e toda a comunidade que tiver interesse, para que possam comparecer lá e verificar como será daqui para frente, porque essa NBR, ela é um divisor de águas. Nós tínhamos reformas antes dela e reformas depois dela. Ok, a Sueli Santos faz uma pergunta interessante aqui. Tem que constar também no plano, deve ser o plano de obra, né? O destino que darei ao entulho? Olha, essa pergunta é de alguém que já leu a NBR, provavelmente. Lá tem que verificar e tem que constar no plano de serviço o destino que vai ser dado ao entulho e não só isso, tem que constar um cronograma físico-financeiro, aonde o condômino terá que demonstrar a capacidade financeira de fazer a obra. É interessante. Doutora Deuswitch, Aparecido Silva, ele pergunta aqui quais as penalidades em não seguir a norma. Bom, as penalidades estão implícitas na legislação, Código Civil, Código Penal. A questão de uma reforma hoje não ter o seu plano, não ter o profissional competente, o técnico, ela vai implicar na legislação vigente, não só na própria conversão do condomínio, por não ter comunicado, como a legislação atual. A própria norma já está vinculada à legislação. Portanto, todos devem fazer um plano de trabalho bem claro, chamando os técnicos e dando entrada também no CREA, vendo os profissionais competentes. Doutor, isso faz parte, então, do direito civil, essa norma? Essa norma, ela está englobando não só o direito civil, como o criminal, o penal também. Porque nós teremos responsabilidades civis e responsabilidades penais. Porque nós podemos até ter uma lesão corporal culposa, um homicídio culposo, uma obrigação de indenizar uma edificação como um todo.
Só que todas essas questões serão debatidas com profundidade no nosso encontro. Por quê? Porque lá nós teremos tempo efetivamente de abordar todas as questões, aonde tanto o CAU quanto o CREA e o Síndico Condomínio estarão à disposição, não só para colocar os pontos importantes, mas como para tirar as dúvidas. Então, é um evento imperdível este, porque nós, na minha pessoa, representando a assessoria jurídica do Síndico Condomínio, estaremos falando sobre a responsabilidade civil e criminal do síndico e do condômino, e que é a parte mais importante para se verificar, após a observância das normas, são as consequências da não observância dela. E é isso que o Síndico Condomínio estará expondo. O senhor falou em tempo, realmente nós chegamos ao final do nosso programa. Suas considerações finais sobre esse tema e reiterando o convite ao nosso público audiente aqui da Top TV Brasil. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, e é um evento imperdível para a população do Distrito Federal e do Brasil todo, mas como nós não teremos condições de ter o Brasil todo aqui nessa reunião, mas pelo menos de Brasília e cidades satélites, não pode perder o evento Síndico Condomínio. Por quê? Porque lá nós estaremos colocando todas as situações de forma bem explícita e efetivamente algo de interesse social. O senhor falou o Brasil todo, lembrando que a equipe da Top TV Brasil vai estar lá presente também. Vamos escolher algumas imagens, passar no site do Síndico Condomínio. Você que está fora de Brasília ou fora do Brasil vai ficar sabendo também. Doutora Deuswit, suas considerações finais? Bom, eu quero agradecer aos nossos ouvintes e reforçar o convite aqui ao nosso encontro no dia 25 de junho, às 19 horas, no edifício Presidente Dutra, Teatro Silvio Barbato, Setor Comercial Sul. É bom que as pessoas saibam que essa área do Setor Comercial Sul é a área dos edifícios altos, fica ao lado do edifício Márcia, mais ou menos, um pouco mais acima. É muito fácil de encontrar, e é uma hora que há estacionamento, porque o pessoal que trabalha durante o dia está se retirando, e aguardamos todos lá, síndicos, condôminos, para tirar suas dúvidas, porque é muito importante conhecer essa linha preventiva que a NBR 16.280 veio para consolidar maior responsabilidade das reformas no Distrito Federal. Ok, eu gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Delcio Oliveira, assessor jurídico do Síndico Condomínio DF, da presidente em exercício, doutora Maria Deuswit Ribeiro, presidente em exercício do Síndico Condomínio DF. Agradecer também a nossa equipe técnica aqui, ao Diego Schweng, ao Lucas Veloso, da Top TV Brasil, TV Web Brasil. E agradecer principalmente a você, internauta, que participou durante esses 40 minutos aqui conosco na TV Síndico Condomínio. Lembrando que na segunda-feira que vem, por conta do Jogo do Brasil, não exibiremos o nosso programa. Nós até mandamos um e-mail para a FIFA, mas para mudar o dia do jogo, mas não mudou, não conseguimos mudar. Nós vamos fazer na próxima segunda-feira, após Jogo do Brasil, teremos esse novo encontro marcado com a TV Síndico Condomínio. O tema já foi divulgado no site do Síndico Condomínio DF e contamos com a audiência de todos. Tenham todos uma ótima semana, uma semana abençoada. Segue programação Top TV Brasil.